Graças e paz, queridos irmãos, bom dia. Queria que você já abrisse sua Bíblia, por gentileza. Filipenses capítulo 3. Então você ouviu, final de semana que vem é o aniversário da nossa igreja. Nós estaremos aqui celebrando 16 anos de constituição dessa igreja. Uma adolescente. Uma jovem adolescente. Tem muito caminho pela frente ainda. E é interessante olhar para frente e tentar discernir, tentar entender o que Deus tem para nós. Eu não sei quanto a você, mas quando eu penso no que Deus tem para nós, e eu tento imaginar as coisas que Deus pode fazer conosco como igreja, me dá uma vontade de continuar, de perseverar, de continuar caminhando com o Senhor, só para ver o que Ele vai fazer, porque tudo o que Ele faz é bom. E se tudo o que Ele faz é bom, o que há de vir pode com certeza ser muito bom. A nossa igreja já viveu problemas, claro que já. Mas não vale a pena ficar olhando para trás e ver as coisas que aconteceram, que nos deixaram tristes, ou que foram problemas para nós, porque o que interessa é o que está adiante. E é isso que eu quis dizer quando eu coloquei o título dessa mensagem, olhando para o que está adiante. E você deve ter percebido que o "o" está maiúsculo, porque não é o que está adiante, mas quem está adiante. E é o nosso Jesus Cristo, que nos aguarda na linha de chegada. E é sobre isso que eu queria conversar com você. Porque se tem uma coisa que o crente não deve fazer, é olhar para trás. Ele precisa se lembrar, sim, de onde ele foi tirado. Ele precisa se lembrar, sim, de onde Deus o resgatou. Mas muitas vezes, muita gente olha para trás com um sentimento de saudade. Eu me lembro uma vez conversando com um pastor que foi dependente químico. E ele tinha uma banda de rock pauleira gospel. E esse ministério chamado Candelabro, uma banda de rock, e o nome desse pastor era Beethoven. Cara enorme, com um dread gigantesco, e o alvo deles era adictos, era punks, era essa tribo. E ele me disse uma vez que ele foi fazer um show num lugar, e ele estava no hotel, e do hotel ele via uma região da cidade, onde claramente parecia ser uma boca de fumo. E quando ele viu aquele movimento de gente entrando naquela casa e saindo daquela casa, e ele se pegou sentindo saudade daquela correria, daquele movimento. Aí ele me disse que ele correu para dentro do quarto, orou a Deus e clamou por Deus naquela hora. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque muitas vezes a saudade da onde nós saímos pode vir o nosso coração. Muitas vezes, sem a gente perceber, vai tomando lugar no nosso coração. Por isso que o crente precisa estar atento. Semana passada a gente ouviu a história da esposa de Ló, que olhou para trás e se deu muito mal. Então, se em nossa caminhada nós insistimos em olhar para trás ou para os lados, as chances de perder o rumo são muito grandes. Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículo 59 a 62, o seguinte. Ele estava chamando algumas pessoas, ele disse: "Siga-me." O homem, porém, respondeu: "Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai." Jesus respondeu: "Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus." Outro ainda disse: "Senhor, eu seguirei, mas deixe que antes me despeça de minha família." Mas Jesus lhe disse:
Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Naquela época, o arado era um aparelho que fazia sulcos na terra e era puxado por um animal. Mas a pessoa que operava aquele equipamento tinha que ir guiando. E o foco dela tinha que estar sempre para frente. Porque se algo a distraísse, ela virasse o rosto, olhasse para trás, o sulco certamente iria ficar torto. Eu tenho um problema sério. Quando eu estou caminhando, se eu olhar para cima, ou olhar de lado, ou olhar para trás, eu vou provavelmente tropeçar, eu vou cambalear e eu tenho um problema sério com o equilíbrio. Eu tenho que olhar para frente. E para frente, se eu olhar para baixo também vai dar problema. E é assim que acontece. Quando nós temos um foco, um destino traçado, se a gente ficar distraído com o que acontece ao redor ou o que aconteceu atrás, nós vamos perder o rumo. Certamente a direção vai ficar comprometida. E aí, pensando nisso, eu me fiz uma pergunta e eu quero repassá-la para você. O que te atrai no passado? O que te faz olhar para trás e perder o rumo da sua direção que te leva para Cristo e a vida com Ele? O que faz você sentir saudade do passado? Nesse texto que eu quero ler com você, nós vamos ver que há um relacionamento perfeito que vale a pena ser nutrido dentro de mim e de você. Que existe um processo perfeito que vale a pena ser seguido, ser vivido. E por fim, nós vamos ver que existe um destino perfeito, que todos aqueles que permanecem firmes, que permanecem fiéis, vão poder experimentar. Então, leia comigo, por favor, Filipenses capítulo 3, verso 12 ao verso 21, que diz assim: Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam os meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Pois, como lhes disse muitas vezes e digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará o nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, fala ao nosso coração nessa manhã. Continua falando, Senhor. Continua ministrando, Pai, em nosso coração, para que nós saiamos daqui hoje, Deus, transformados pela Tua palavra. Esse é o desejo do nosso coração, meu Deus. Amém, Senhor. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é um relacionamento perfeito que vale a pena eu e você nutrir. Um pouco antes, no capítulo 3, do verso 1 a 11, Paulo está falando do valor inigualável que era conhecer Jesus, e continua sendo.
ele vai fazer um breve relato da sua vida religiosa, da sua dedicação a Deus. Ele dizia que pensava que essas coisas da vida religiosa eram valiosas, mas que agora são insignificantes comparadas ao ganho que é conhecer a Cristo. Ele diz então que ele deixa de lado as coisas e considera como lixo. Em outras versões usa até outra expressão mais forte, a fim de ganhar a Cristo. Ele não conta mais com a própria justiça, mas quer conhecer a Cristo, participar da sua morte e alcançar a ressurreição dos mortos. É isso que Paulo vem falando até esse ponto. E aí no versículo 12 ele diz: prossigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Cristo Jesus me conquistou. Paulo não se considera perfeito, muito pelo contrário. Ele diz que ainda está no caminho, que ele ainda está prosseguindo rumo a essa perfeição, que só vai acontecer quando, enfim, ele se encontrar com Jesus Cristo novamente. Ele tem essa consciência. Ele sabe de que ele não é a última bolacha do pacote. Ele sabe que ele ainda é imperfeito, que ele precisa caminhar, que ele precisa crescer, que ele precisa de mais maturidade. Essa perfeição, então, é alcançada em Cristo, através de um relacionamento íntimo, duradouro, um relacionamento profundo com Jesus Cristo. E isso acontece, meus irmãos, pela prática. Não dá para você ter um relacionamento com Jesus só estudando bons livros, bons autores, só lendo a Bíblia como quem lê um livro qualquer. É necessário oração, é necessário mergulhar na palavra, é necessário jejuar, é necessário andar com Ele. Mas tudo isso fica em vão se nada disso for colocado em prática na nossa vida. Eu posso ler, eu posso orar um montão, mas se essa vida de devoção a Deus se resumir ao meu escritório, ao meu quarto, e não sair das paredes para a vida prática, para a vida cotidiana, isso não é relacionamento com Deus. Porque o relacionamento com Deus se reflete na nossa conduta, na nossa vida diária, nos relacionamentos com as pessoas. Ele também diz: concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Esse relacionamento com Jesus requer dedicação, fidelidade. Veja que Paulo está falando de esforço, ele concentra todo o seu esforço nisso, em abandonar o que já é passado. Existe um livro chamado Deixando o Passado no Seu Devido Lugar. Porque tem muita gente com um apego tão grande ao passado que isso vira sempre uma pedra de tropeço, vira sempre um atrapalho que impede as pessoas de caminhar com Cristo. Quantas pessoas nos aconselhamentos que a gente tem por aí diz: mas o meu relacionamento com meu pai e minha mãe, mas aquela situação que houve lá no passado, mas eu fui ferido na outra igreja, mas não sai disso. Mas Paulo está dizendo aqui que ele concentra os seus esforços, todos os seus esforços, para se esquecer desse passado e olhar para o que está adiante. Demanda trabalho, meus irmãos. Não é mamão com açúcar, não. Não é algo que você baixa na internet, você faz um download de um manual de como deixar o passado e se dedicar mais a Deus, aí você segue, instala aquele aplicativo e você... Não, requer muito trabalho, requer esforço, dedicação. Assim, os israelitas agiam quando eles saíram do Egito. E aí, de repente, eles perceberam que eles só tinham maná para comer.
E aí um olhou para o outro e pensou, puxa, me deu uma saudadezinha de uma cebola agora. E aí aquilo deve ter crescido no meio do povo. E aí acontece isso aqui, ó, em Números 11, 4-6, ele diz assim, o povo, né? Ah, se tivéssemos carne para comer. Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito, olha só. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite. Não vemos outra coisa além desse maná. Meu Deus, eles tinham a liberdade. Eles não eram mais escravos. Você tem noção que eles foram escravos a vida inteira? E agora, na liberdade, eles olham para o maná e eles falam, ai, que saudade do peixe que a gente tinha de graça. Da cebola, do alho poró. Fazer um peixinho assado. E agora a gente nem apetite tem, porque maná. E além da liberdade que eles tinham, à frente deles havia uma terra prometida, que emana leite e mel. Meu Deus, quantos abrem mão da liberdade para ficar preso no passado? Quantos abrem mão da liberdade que a vida em Cristo propõe para ficar aprisionado no passado? Num passado de pecado, num passado triste, num passado de desilusões, num passado de dores. Fica preso. Porque alguma coisa ali, alguma cebola, algum alho poró no passado, faz ele sentir saudade. No verso 14 ele diz, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio. Nessa corrida, o vencedor não é quem chega primeiro, nem quem faz o melhor tempo. Você já participou de uma dessas corridas de rua? Londrina tem várias delas, eu participei de uma, quase morri. Mas eu cheguei no final. E todo mundo que participa da corrida e chega no final ganha uma medalha. Todo mundo. E quando eu cheguei, eu era, sei lá, um dos últimos. E eu cruzei aquela linha de chegada quase morrendo. E aí o meu irmão veio, foi lá no Centro Social Urbano. Era uma volta só no Centro Social Urbano. Você ri porque não era você. Mas quando eu cheguei na linha de chegada e eu falei, eu acho que eu vou morrer antes de cruzar. O coração estava saindo pela boca. O meu irmão veio correndo assim, me abraçar. E ele já tinha participado, ele tinha a medalhinha dele no peito. E eu falei, deve ter chego, sei lá, em penúltimo. Tinha um ou dois atrás de mim. E aí veio a pessoa e colocou uma medalha no meu pescoço. Eu falei, oxe, só porque eu terminei, né? Ele falou, que todos ganham medalhas. Eu tenho até hoje essa medalhinha em casa. Mas eu cheguei. Foi duro, foi sofrido. Mas eu cruzei a linha de chegada. E assim na vida cristã. É uma vida dura. Eu não estou aqui para dizer para você que a vida cristã é um mar de rosas. É uma corrida em que você corre todo pleno, né? Que tem aqueles caras que treinam bastante. Ele parece que está andando nas nuvens, né? Ele corre e parece estar andando nas nuvens. Ele cruza a linha de chegada com o peito estufado e rompe aquela faixa. E eu olho e falo assim... Mas o cruzar a linha de chegada é algo maravilhoso. Meus irmãos, na sexta-feira morreu Tim Keller. Tim Keller talvez é um dos maiores teólogos do nosso tempo. Talvez o maior para muitos. No mesmo dia que ele morreu, ele padecia já de um câncer há muito tempo, mas no mesmo dia que ele morreu,
O hospital deu alta para ele, para que ele tivesse cuidados paliativos. E o filho dele escreveu uma nota nas redes sociais que eu quero ler para você. Ele diz assim: papai está recebendo alta do hospital hoje para receber cuidados paliativos em casa. Nos últimos dias, ele nos pediu para orar com ele e com frequência. Ele expressou, muitas vezes, por meio da oração, o seu desejo de ir para casa para estar com Jesus. Sua família está muito triste porque todos nós queríamos mais tempo com ele, mas sabemos que ele tem muito pouco tempo neste momento. Ele disse uma noite em oração: sou grato por todas as pessoas que oraram por mim durante os anos. Sou grato pela minha família que me ama. Sou grato pelo tempo que Deus me deu, mas estou pronto para ver Jesus. Mal posso esperar para ver Jesus. Me mande para casa. Certamente Tim Keller viveu com Jesus para morrer com ele. Certamente ele cruzou a linha de chegada e recebeu o prêmio. Quando eu li isso, meus irmãos, eu disse: Deus, eu quero a mesma maturidade quando eu estiver partindo desse mundo. O relacionamento com Jesus que você tem hoje, essa é uma pergunta que eu quero que você reflita muito. O relacionamento que você tem hoje te faz persistir em andar com Ele, de modo que você não sinta nenhuma saudade do tempo sem Ele, e que nada e nem ninguém lhe atrai mais do que pensar que ao cruzar a linha de chegada, você gozará de um prêmio maravilhoso e eterno junto dele. Simonton disse: amanhã, quando eu acordar, Deus estará comigo, e se acaso eu não acordar, eu estarei com Ele. É esse tipo de relacionamento com Jesus, meus irmãos, que eu e você devemos ter. Um relacionamento tão profundo, tão íntimo, que mal podemos esperar para estar com Ele por toda a eternidade. É esse sentimento que precisa estar no meu coração, é esse sentimento que eu quero ter. De mal poder esperar para estar com Ele. De amar mais a Ele do que a minha própria vida. Do que os meus sonhos de viver uma vida longa, de uma vida próspera, de curtir os meus filhos até o casamento, de quem sabe curtir os meus netos e quem sabe até os meus bisnetos. Mas mais valioso do que isso é estar com Jesus por toda a eternidade. E se Ele resolver que eu possa estar com Ele por toda a eternidade, antes que os meus sonhos se tornem realidade, isso é lucro. E deve ser. E deve ser. A segunda coisa que nós vemos aqui é um processo perfeito, meus irmãos. Todos nós passamos ou vamos passar por um processo de maturação. Porque é necessário, é indispensável que o crente cresça, que o crente amadureça. Não é possível você viver uma vida cristã tomando leite a vida inteira. Um leite espiritual, vivendo sempre, tendo que ouvir os preceitos mais elementares da vida cristã. Alguém que te ensine que você não deve continuar pecando. Alguém que ensine para você que Cristo Jesus é a única esperança para mim e para você. Porque isso é básico. Ninguém entra num carro alguém que já é habilitado, alguém que já dirige há muito tempo, ninguém entra num carro e se lembra das aulas de autoescola. Ele arruma o retrovisor, ele pensa: agora eu vou colocar o cinto de segurança, vou colocar a chave na ignição, vou pisar na embreagem, vou dar a partida, vou soltar levemente a embreagem e pisar no acelerador. Ninguém faz isso, é automático. Porque você já vive isso há muito tempo.
A vida cristã deve ser assim. Não é possível alguém sentar do lado seu, no carro, e dizer: arrume o retrovisor, coloque o cinto. E na vida cristã, muitas vezes a gente tem que fazer isso. Homens e mulheres que já vivem uma vida cristã há muito tempo, você dizer para ela: arrume o retrovisor, coloque o cinto. Isso é um problema. O autor de Hebreus alerta o povo quando ele diz, lá em Hebreus 5, de 11 a 14, ele fala assim: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito. Só um parêntese aqui. Se eu recebesse uma carta dessa do meu pastor, do meu líder, do meu seja lá quem for, do meu discipulador, essa carta aqui que eu vou ler para você, que foi enviada para os hebreus, eu sentiria muita vergonha. Olha só. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes, preguiçosos acerca do que ouvem. A essa altura já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. No verso 15 a 16, ele diz, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Cada um de nós que atinge uma certa maturidade, cada um de nós que alcança determinado nível de maturidade na vida cristã, deve viver segundo o que já aprendeu e experimentou de Cristo. Tem gente que vive em busca da vontade de Deus. Ele ora, ele clama: Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? Deus, eu preciso saber a sua vontade para a minha vida. Aí ele vem para o pastor e: pastor, mas eu queria saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. E ele está tão focado em saber qual é a vontade de Deus para a vida dele, que ele se esquece de viver o que já sabe ser a vontade de Deus. Todos nós sabemos que uma vida de abandono do pecado é vontade de Deus. Uma vida de devoção a Deus é vontade dele. De sermos exemplo de moral também é vontade dele. Tudo isso a gente sabe. De sermos misericordiosos, compassivos também é vontade dele. De darmos bom testemunho é vontade dele. De anunciar as grandezas de Deus também é vontade dele. E a gente fica tão preocupado em fazer a vontade de Deus, saber qual é a vontade de Deus para nós, que a gente se esquece dessas coisas. E a gente fica paralisado, travado, não avança, não progride, olhando para trás, olhando para os lados, enquanto o alvo, o foco está à nossa frente. Ele diz no verso 17: sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Esse é o princípio do discipulado. Com quem você aprende, meu irmão, minha irmã? Nós vivemos num tempo em que a gente está a um clique de um bom discipulado e um péssimo discipulado. A um clique. Quem que dá para você subsídio para discernir o que é bom e o que é péssimo? Quem que dá para você subsídio quando você clicar e ouvir uma palavra, ouvir uma mensagem, ouvir qualquer coisa que seja e discernir: isso é bom, ou não, isso não é bom para mim? Quem te dá ferramentas para você fazer essa diferenciação? Há muitos homens de Deus que vale a pena ser seguido, meus irmãos, mas há muita gente que vale a pena você deixar de lado.
você parar de seguir, você parar de ouvir. Tem um monte de gente vazia de Deus e cheias de si mesmos, conquistando cada vez mais seguidores. Então, novamente, eu quero perguntar para você, quem é que discipula você? E quem é que você discipula? Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, sejam os meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Porque ele estava seguro de si. Seguro de que o caminho que ele trilhava era um caminho que levava a Cristo. Um caminho de quem ama Jesus, de quem vive por Ele e de quem anseia estar com Ele. Eu estava comentando com a Ana que eu nunca vi uma repercussão tão grande quanto a morte do Tim Keller. Nunca vi. Homens de Deus prestando a solidariedade à família, prestando homenagens e dizendo o quanto as obras de Tim Keller marcaram sua vida. E aí eu pude ter certeza, poxa, esse cara era realmente um homem de Deus. Crente maduro discipula. Porque muita gente vai olhar para ele e vai ver maturidade nele. E ele vai querer andar com esse crente maduro. Esse crente é tão maduro, tão sábio nas palavras, que eu quero andar com ele, eu quero aprender com ele. E crente no processo de crescimento, o crente que deseja crescer cada vez mais, é discipulado. O crente que quer crescer, ele procura alguém maduro e diz, olha, eu quero andar com você, deixa eu aprender com você, deixa eu andar contigo. Então eu pergunto mais uma vez, quem você discipula? Quem você discipula? E quem discipula você? No verso 18 e 19, ele vai falar dos inimigos da cruz de Cristo. Agora, Paulo vai dizer aqui sobre algo que incomoda ele muito, a ponto de tirar as lágrimas dos seus olhos. Ele diz, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Na época em que essa carta foi escrita, já havia entre os crentes os chamados crentes nominais. Quem são os crentes nominais? São as pessoas que se dizem cristãs, mas as suas práticas revelam que elas não são crentes coisa nenhuma. Paulo está falando de dois tipos de pessoas aqui. O primeiro deles é o legalista, que são, os legalistas são mais apegados às leis de Deus do que ao Deus das leis. Já viu alguém assim? Eu já. E ele fala também dos libertinos. Para os libertinos, tudo é permitido. Falta bom senso. Ele não tem o senso do que é moral, do que é bom ou do que é ruim. Ele vai vivendo a vida, porque o mais importante para ele é ser feliz. O mais importante é a alegria, é o bem-estar, é o que dá prazer. E aí, ele ainda ousa dizer que essa alegria, essa satisfação que ele sente em fazer tudo que vem na telha, é porque Deus o ama. É porque Deus está com ele. E Deus aprova o que ele faz. Basta você dar uma navegada nas mídias sociais para você ver e entender o que eu estou falando. O que você vê de crente com comportamento mundano é uma loucura. Crente que se parece tal e qual às pessoas que não conhecem a Cristo. Paulo chama essas pessoas de inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição.
pesado isso de saber que há pessoas no meio cristão que são tidas como inimigos da cruz de Cristo, porque ou elas amam mais as leis do que o Deus das leis, ou porque elas são libertinas ao ponto de não discernirem o que é bom, o que é correto, o que é moral diante de Deus. Inimigos da cruz de Cristo, dentro das igrejas. E às vezes a gente ora clamando para Deus para que o mal não entre nas igrejas, sendo que ele já está ali, no meio das pessoas. Porque gente é uma coisa complicada. Gente é cheio de pecado. O que diferencia é o arrependimento e a vontade de crescer, de amadurecer, de abandonar as obras más, de abandonar o pecado. Paulo também diz que o Deus deles é o seu próprio ventre, o seu próprio apetite, porque eles não ligam para nada a não ser para a sua própria satisfação. Eles são umbigólatras. Já ouviu falar disso? Eles olham para o seu próprio umbigo, porque é isso que dá prazer, satisfazer o seu ego, satisfazer os seus anseios, os seus desejos. Isaías 5:20 nos diz sobre eles também. Diz assim: que aflição espera os que chamam o mal de bem e o bem de mal, a escuridão de luz e luz de escuridão, o amargo de doce e o doce de amargo. Nós vivemos um tempo em que é tão relativo o que é certo e o que é errado, não é mesmo? Parece que aquilo que é errado, aquilo que é mal, aquilo que é ruim se tornou o exemplo a ser seguido. Cuidado, meus irmãos, porque Paulo vai dizer aqui para mim e para você que nós não fazemos parte desse sistema. Nós não devemos nos contaminar com esse sistema. Paulo diz aqui que essas pessoas só pensam na vida terrena, só pensam no aqui e agora, só pensam no que pode dar a eles satisfação. Por último, nós temos um destino perfeito. Aos que perseveram no relacionamento com Jesus e são pacientes e também perseveram firmes no processo de maturidade, agora nós vemos uma promessa maravilhosa para quando voltarmos para casa. Ele diz no verso 20, nossa cidadania vem do céu. Nós não somos apenas peregrinos aqui, meus irmãos, porque o que nos faz apegar às coisas do passado não se compara àquilo que nós temos quando cruzarmos a linha de chegada. Então, por que a gente insiste em se apegar às coisas desse mundo? Sendo que a nossa pátria não é essa. A nossa cidadania não é essa terrena, mas ela é do céu. E ele diz, de lá nós aguardamos ansiosamente a volta do Senhor. Os cidadãos do céu aguardam de forma assídua, paciente, convicta a volta do Senhor Jesus Cristo, que assim prometeu. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, por que será que a gente se deixa contaminar com as coisas deste mundo? Nós somos diferentes. As pessoas chamam, às vezes, de alienados. Ah, os crentes são alienados. Não deixa de ter razão. Porque a nossa pátria está nos céus. Então, sim, nós somos extraterrestres. De verdade. De verdade. Porque é a realidade do céu que governa as nossas vidas para que a gente viva nesse mundo.
Por isso que Jesus, num barco, no meio de uma tempestade, dormia. Porque a realidade que ele vivia não era uma realidade daquele mar, daquele lugar e daquela tempestade, mas uma realidade do céu. No céu não tem tempestade. No céu não tem dor. No céu não tem câncer que te faça interromper uma vida de alegria com Jesus Cristo. Pelo contrário, ela abrevia o seu encontro com Ele. Por quê? Ele diz aqui, porque Ele tornará o nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele. Ah, meus irmãos, não vai haver mais dores. Não vai haver mais ansiedade que atrapalha a nossa vida. Não vai haver mais culpa que te atrasa no passado. Não vai haver mais defeitos, não vai haver mais manchas, pois o nosso Jesus transformará o nosso corpo num corpo glorioso como o dele. Que maravilha isso! De que forma? Usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. O Deus Todo-Poderoso que subjugará todas as coisas, vai trazer todas as coisas sob o seu domínio, com esse poder maravilhoso, majestoso, grandioso, num estalar de dedos, Ele vai transformar a mim e a você, o meu corpo e o seu. Vai transformar a dor em alegria, o choro em riso, para sempre, por toda a eternidade. Então nós estaremos sempre com Ele. Então, meus irmãos, essa palavra é um chamado para uma vida santa dedicada ao Senhor, que nos comprou com alto preço. Por isso, eu e você devemos nos dedicar a um relacionamento perfeito, que é só com Ele. Que nunca nos decepcionará e só nos fará bem. Nós devemos aceitar esse processo que é perfeito, de crescimento que só é possível alcançar se estivermos nos relacionando com Cristo, de modo que nós permitamos que Ele governe a nossa vida, que Ele dirija a nossa vida pelo seu Santo Espírito. Porque em Gálatas diz que é o Santo Espírito de Deus que está na direção da nossa vida. Ou a gente permite que a carne governe, ou que o Espírito governe. A minha sugestão é que você deixe o Espírito governar a sua vida. Assim nós chegaremos a um destino perfeito, em que receberemos a transformação total de nosso corpo terreno, num corpo glorioso, quando da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a ter esse relacionamento perfeito contigo. Para que a gente aprenda com o Senhor. Para que a gente se derrame, Deus, na Tua presença, Senhor. Para que a gente seja tocado pelo Teu Santo Espírito. Pai, nos ajuda nesse processo de amadurecimento que é tão penoso, é tão doloroso, que demanda tanto esforço nosso. Se não for pela Tua graça, se não for pela Tua ajuda, se não for, ó Deus, pela companhia do Teu Espírito Santo, isso não é possível para nós. Nos ajuda, meu Deus, a caminhar, Deus, no rumo certo, trilhando um caminho reto até o Senhor. Para que no final nós tenhamos um destino perfeito. Um final junto do Senhor para todo sempre, por toda a eternidade, onde nenhuma lágrima correrá do nosso rosto mais, nenhuma dor, nenhum ressentimento, nenhuma mágoa tomará conta do nosso coração, nunca mais. Ah, Paizinho, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra.
esteja conosco, Deus, durante esse dia, durante essa semana. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Filho Salvador, que morreu na cruz por nós, e a comunhão do Santo Espírito nos una cada vez mais contigo e com os nossos irmãos. Que tudo isso esteja conosco para sempre. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Semana que vem, então, a partir de sexta-feira, às 18h30, a gente volta a se encontrar aqui. E tem os grupos pequenos também, que vale a pena você estar conosco. Vai estar aqui os irmãos do relógio de oração. Se você deseja orar com eles, receber uma oração, você pode vir aqui à frente, que eles vão estar esperando por você. Uma ótima semana para você, meus irmãos.